E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós nesse espaço para o estudo da obra de André Luiz. E dessa vez estamos estudando Mecanismos da Mediunidade, do próprio através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Capítulo 18, intitulado Efeitos Intelectuais. Estamos no subitem Passividade Mediúnica. Nesse tema, nesse momento, ele vai trabalhando para a gente a questão da abnegação, da cultura, do aperfeiçoamento, desinteresse, fazendo parte do processo de sutilização do pensamento do médium. Que, na verdade, o pensamento é esse grande campo de sintonia, esse grande campo de afinidade. Então, é através do pensamento que o médium vai, do apuro do pensamento, da forma de pensar, através da abnegação, da cultura, do desinteresse, né, que as percepções vão sendo aguçadas, né, e ele vai tendo possibilidade de ser um melhor trabalhador, dentro das possibilidades que ele trouxe ao reencarnar. E aí, André Luiz continua nos elucidando. Com base no magnetismo enobrecido, os instrutores desencarnados influenciam os mecanismos do cérebro para a formação de certos fenômenos. Então, o que é esse magnetismo enobrecido? Na verdade, né, o fenômeno mediúnico ele está caracterizado pela questão da atração. A gente até fala que médium é aquele que atrai, ele atrai. E é muito interessante na própria vivência cotidiana que o médium, dependendo da sua especialização, se ele tem uma especialização mediúnica, né, ele vai atrair pontos de dor. Então, aquele que tem a sensibilidade para a cura, né, para a questão do tratamento espiritual, ele vai estar sempre à volta com o doente. Vamos ver só. Doente, conversando sobre doença, às vezes na simples fila de supermercado, num local comum, o tema acaba sendo esse. Nós, né, que trabalhamos com a questão do atendimento espiritual, vamos ver a quantidade de pessoas conflitadas, com perturbações, encarnadas e desencarnadas começam, então muitas vezes até eu estou lembrando uma experiência, certa feita, eu ainda morava em Jacarepaguá e ia para o Leão Denis. E naquele momento, né, naquele dia eu ia cedo, muito tranquila. E tinha um determinado transporte público, um determinado ônibus, muito tranquilo também para se chegar até lá. E aí naquele momento, não era uma hora comum, eu sentei, o ônibus estava mais ou menos vazio, sentei no local e abri um livro. E daqui a pouco entrou uma pessoa. Claramente perturbada. E a pessoa foi para frente, foi para trás, foi para frente, foi para trás, sentou do meu lado. E aí, eu estava muito bem, abri o livro, né, e continuei a ler. E daqui a pouco a pessoa pegou o livro e falou assim, fechou e falou assim, você tem que me ouvir. E aí, gente, a pessoa despejou, na verdade, aquelas almas que diante de muitas lutas, não tendo resistência, né, elas raiam pelo desequilíbrio até neurológico. E a criatura falou. Quando estava perto do centro, bem perto, ela pegou, tirou a mão de baixo. Agora pode ler à vontade, agora eu estou bem. E aí, na verdade, faltavam os 2 pontos para eu saltar e chegar ao centro, né, e eu até sorri. Eu falei assim, olha só como a gente atrai, né? Tinha muito espaço
Mas a criatura, o altivo sempre falava isso, é como a mariposa vendo a luz, né? A criatura sente onde é que ela vai encontrar o recurso. O espírito sente, e ali aquele recurso. É claro que eu estava indo para o centro, quando eu reparei a situação toda, eu estava até lendo o problema do ser e do destino. E aí eu comecei a pensar na figura do Leon Denis, comecei a pensar na figura de Jesus, né? Interpondo a figura de Jesus entre eu e a pessoa, né? Sabendo que não era por acaso, tudo isso. Então vai havendo um filtro. É claro que a pessoa se sentiu muito bem. E até falando com vocês, meus amigos, durante todo o tempo que ela falava, ela botava a mão em cima, ela tá com a mão em cima do livro. Então a mão direita dela não se mexia, estava em cima do livro. E aí, olha só que interessante. Aparentemente era para eu não abrir o livro para ouvi-la. Mas a gente, né, é uma obra que eu não estava pegando ali pela primeira vez. E que com certeza me foi companheira e me é companheira ainda de muitas meditações, muitas preces, sabe? A gente tem, todos nós espíritas, e eu lembro muito da nossa querida Berenice, né, Berenice Lima, que ela fala assim, livro espírita é remédio. Então aquele livro foi remédio, é remédio para mim, muitas das questões, das situações que eu vivencio. Então tinha uma vibração ali. Né? Vibração de gratidão, vibração de interesse, vibração de estudo. E a gente sabe que esse paciente psiquiátrico, esse paciente neurológico, essa criatura com esses quadros de perturbação, né? Ela é extremamente sensível às modificações que possam ocorrer no ambiente de uma forma geral. Então, ela, né, percebeu e ela ficava com a mãozinha ali. Então, isso é assim uma forma de especialização. Então, quando ele fala no magnetismo enobrecido, não quer dizer que nós sejamos espíritos nobres. Ainda não. Mas nós podemos ser espíritos trabalhados pela tarefa do bem. Então, esse trabalho na tarefa do bem, né, ele vai nos afinando a nossa sintonia. Então a gente consegue sintonizar com esses benfeitores desencarnados em função do estudo, do trabalho, da disciplina, né? De querer, do desejo de servir, do esforço pela nossa melhoria moral, do cultivo à prece. E eles acabam nos utilizando para a tarefa. Nesse momento, essa pessoa que nos sentou ao nosso lado, com toda certeza, gente, houve um encaminhamento, ou do seu guia espiritual, ou até do nosso, né, guia espiritual, até dizendo que ela estava para cometer um determinado desatino. E aí, à medida que ela foi falando, e a gente falou muito pouco, mas a gente ouviu muito, falou muito pouco, vibrou muito pouco, ela no final falou assim, eu já vou mudar, e a fala foi essa, já vou mudar o rumo dessa prosa, já vou mudar. Então ela já saiu daquela conversa com uma resolução diferente. Olha o trabalho da espiritualidade ali. Muitas vezes, meus amigos, nos locais que as pessoas moram, ou até mesmo no grupo de convivência, não existe ninguém com quem a criatura possa trocar, possa abrir seu coração, e até abrir o seu coração tendo uma orientação segura dentro do Evangelho, dentro das lições de Jesus, né? E naquele momento o médium, ele é um instrumento. Então, isso é que ele chama do magnetismo enobrecido. Ele se torna nobre pelo trabalho, né, pela apuração. Então, com base no magnetismo enobrecido, os instrutores desencarnados influenciam os mecanismos do cérebro para a formação de certos fenômenos, como acontece aos musicistas que tangem as cordas do piano na produção da melodia. Então é muito bonita essa comparação e essa visão do médium, né? Nós somos instrumentos para que haja a composição dessa melodia. A gente faz parte dessa harmonia. E aí o instrumento, observa só, a melodia não vai ser feita por um só, né?
é uma grande orquestra. E nessa grande orquestra temos os maestros, temos os professores, temos as primeiras vozes, os primeiros instrumentos, que são aqueles mais afinados, são aqueles mais dedicados, aqueles que conseguem tirar uma música melhor. Esses são os primeiros. Esses são dos primeiros, são os nossos irmãos mais velhos. E os professores a nos ensinar. E a gente vai, ao longo do tempo, se afinando, né? Para que a gente consiga fazer uma melodia mais de acordo com o grande concerto, com a grande harmonia do universo. E aí ele fala, e assim como as ondas sonoras se associam na música, as ondas mentais se conjugam na expressão. Vamos pensar, meus amigos, que nesse livro quase inteiro, quase o tempo todo, ele vem trazendo para nós a questão das ondas mentais. Ele vem dizendo, isso é inesquecível, quando ele diz que a onda mental, ela caracteriza até a região que a gente veio no projeto reencarnatório. Aqueles amigos de lá. Então a nossa onda mental, ela traz os registros. Ela traz o registro desses amigos espirituais, né? Ela traz esse registro para todos nós. Desses amigos espirituais, que nem sempre foram os amigos dos bons momentos, das boas escolhas, das boas atitudes, dos bons pensamentos. Então ela traz aquele registro. E por isso, por fazer parte de nós ainda, é que a gente tem a facilidade em intermediar, quer dizer, como médium, né, em trazer certas situações. A gente tem a facilidade, porque ainda existe em nós esse registro, que pode ser afinado, apurado, né, à medida que a gente vai se harmonizando com o bem. Então essa onda, por ser um processo magnético, por ser essa característica fluídica, ela é maleável, ela é transformável, ela pode se modificar. E é nesse momento que o nosso pensamento, a nossa vontade, né, vai ter o papel preponderante. É trabalhoso? Claro que é trabalhoso. Não é algo mecânico, mas é assim. E aí a gente vai, né, nessa onda que vai se modificando, que vai se afinando, nessa orquestra da harmonia que a gente quer integrar, a gente vai se conjugando a outras ondas mentais nessa expressão harmônica, nessa expressão de evolução. Lembra de Paulo de Tarso? O apóstolo Paulo, quando ele fala, mas, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Que alvo é esse? Era o da renovação espiritual, de ser um trabalhador de Jesus. Então alguém pode falar assim, mas não é para esquecer, né? Esquecendo as coisas velhas. Mas, na verdade, a gente precisa esquecer as coisas velhas mesmo, para mudar de hábito. Não dá para mesclar, não. A gente até vai mesclando, mas chega um momento que aquelas situações é como se fossem nódulos, né? Nódulos naquele tecido, claro. Então o nódulo ele vai ter que ser trabalhado, vai ter que ser extirpado, vai ter que ser tirado dali. Porque aquilo já começa a nos incomodar. Então, amigos, estamos aqui pelas ondas fraternas, sempre queridas, da Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço de tempo em que estamos estudando as obras, a belíssima obra de André Luiz. Mecanismo da Mediunidade, nesse momento, capítulo 18, Efeitos Intelectuais, encerrando esse tema que é da passividade mediúnica. E ele vem comparando, então, o médium a esse instrumento, né? E o pensamento do médium, esse pensamento trabalhado como essa onda mental, que pode passar, né, por processo de transformação sempre para melhor. E aí ele continua falando. Seu instrumento oferece maleabilidade mais avançada,
mais intensamente específico aparece o toque do artista. E aí vale a pena a gente dar uma olhadinha quando Kardec fala dos médiuns maleáveis. Então, Kardec, aqui no capítulo 16 do livro dos médiuns, né, ele fala, né, no item 185, no segundo parágrafo, a natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do espírito e traz o cunho da sua elevação ou de sua inferioridade, de seu saber ou de sua ignorância, mas em igualdade de merecimento, do ponto de vista hierárquico, há nele, incontestavelmente, uma propensão para se ocupar de uma coisa mais simples do que com outra. E aqui ele fala, porém, ao lado da aptidão do espírito, existe a do médium, que é para este um instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e em que ele descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Façamos uma comparação. Um músico muito hábil tem em seu poder vários violinos, que para o vulgo serão todos bons instrumentos, mas entre os quais o artista consumado faz uma grande diferença. Neles, ele apreende nuança de uma extrema delicadeza que o farão escolher um e rejeitar os outros, nuança que ele percebe por intuição, visto que não pode defini-los. Então, quando André Luiz vem nessa comparação do instrumento, a gente vê que Kardec vem falando sobre isso para fazer a flexibilidade mediúnica. E ele diz, quando ele está tratando de variedade dos médios escreventes, segundo o desenvolvimento da faculdade, item 192. No item 7 ele fala, médios flexíveis, aqueles cuja faculdade se presta mais facilmente aos diversos gêneros de comunicações, e pelos quais todos os espíritos, ou quase todos, podem manifestar-se espontaneamente ou por evocação. Esta variedade de médios aproxima-se muito dos médios sensitivos. Então, essa maleabilidade. Mas aqui, ele está dizendo, né, André Luiz fala, se o instrumento oferece maleabilidade mais avançada, mais intensamente específico, aparece o toque do artista. Então, lembra que nós lemos aqui no livro dos médios, ele falando, né, que para um estudante de violino, ou que não conhece violino, os instrumentos são todos iguais. Mas para aquele que conhece, ele vai encontrar nuances, ele vai encontrar particularidades que vão fazer com que ele escolha um instrumento de preferência ao outro. Então, essa preferência, gente, não é preconceito, não é nada disso. Essa preferência, ela vai estar relacionada primeiro, né, a qualidade, a evolução do comunicante. E também é ele que vai ver essa habilidade do instrumento. E é claro que quanto mais evoluído for o espírito, mais apto estará ele a perceber as diferenciações entre um e outro, né? Entre um instrumento, entre um médio e outro. Então, e aí o que acontece? Quanto mais qualidade tiver o instrumento, quer dizer, quanto mais o instrumento estiver afinado, com muito maior precisão, ele vai passar a mensagem. No caso do violino, a mensagem musical. No caso do médium, né, essa mensagem que a espiritualidade quer passar através dele. Com toda a utilidade, com todo o detalhe, né, com toda a beleza, com toda a precisão. E a gente observa, e temos observado muito isso, a temporalidade das mensagens. A gente pega a mensagem que foi recebida na década de 40, 50, 60, 70, e que a gente lê hoje e fala assim, meu Deus, parece que foi hoje. Por quê? Na verdade, né, são médios flexíveis, instrumentos assim bem trabalhados e que os espíritos podem usar assim à vontade.
e usando a vontade, né? Como vamos dizer assim, ele é bem passivo para transmitir aquela mensagem com a afinação precisa. Ele está ajustado à vontade do artista, né? Nesse caso, a vontade do instrutor espiritual, a vontade do benfeitor, do espírito comunicante. E aí ele fala no último parágrafo: nessa base, identificamos a psicografia, desde a estritamente mecânica até a intuitiva, a incorporação em grau diverso de consciência, as inspirações e as premonições. E aí ele está dizendo que essa base é para tudo. A psicografia, por exemplo, a escrita, né? Aquele médium mais flexível, aquele médium mais ajustado, aquele médium que ao longo do tempo, né, ele saiu das hesitações pueris, ele está ajustado bem a fazer, ele procura ofertar uma reta conduta, ele cultiva a prece, ele conquistou a simpatia dos benfeitores espirituais, né, que vão aproveitar suas capacidades. Ele está, assim, sempre procurando se aperfeiçoar, o trabalho constante da reforma íntima, é abnegado, procura aprimorar sua cultura, jamais ele deixa de estudar, tem desinteresse pessoal, então, na verdade, ele tem esse magnetismo inoprecido. E aí ele poderá receber, através da psicografia, aquelas mensagens dentro dos objetivos nobres e superiores, dentro daquilo que vai ser útil, não só a ele, né, que ele aproveita a mensagem para ele, mas também para o grupo em que ele está e, quem sabe, até para toda a humanidade. Quanto maior é esse aprimoramento, é essa nobreza do magnetismo conquistado pelo trabalho, essa afinação, maior será a abrangência, a repercussão da mensagem que será trazida, né? E assim ele fala da psicografia, né? Desde a mecânica até a intuitiva, quer dizer, não é o gênero da mediunidade que vai dar, mas é a qualidade do medianeiro, do médium, conjugando com a qualidade, a competência do benfeitor. E aí ele fala, a incorporação também em graus diversos, né? Desde aquela que serve para o socorro daquelas almas desorientadas, e que não deixa de ser menor, porque é um trabalho conduzido pelos terapeutas espirituais, por esses espíritos nobres, até aquela outra, que é a da tradução das mensagens dos planos superiores junto aos corações humanos, né? Em diversos graus de consciência, desde aquele trabalho que é a psicofonia puramente intuitiva, até aquela outra, né, que vai caracterizar a mediunidade falante. As inspirações, né? O médium inspirado, quanta beleza ele pode oferecer, né? E as premonições também, que é uma mediunidade assim, que tem que ser olhada com muito, muito cuidado, com muita atenção, com muito foco, né? Que não é a simples adivinhação, e o objetivo dela não é aterrorizar ninguém. É fazer com que as pessoas se preparem para o desdobramento das provas, né? O desdobramento das expiações e, quem sabe, até das missões que estão destinadas a eles. Então, quando ele fala daqui da passividade mediúnica, a gente vai chegando à conclusão que a passividade, aqui no caso, tem, no âmbito da nobreza, tem a ver com a consciência espiritual do médium. Ele saber o que está fazendo, ele saber a quem ele está servindo, e a partir daí ele vai ajustando os seus valores, né? Ele vai procurando se adaptar ao serviço da mediunidade com Jesus, da mediunidade no bem, né? Então, assim, André Luiz vai encerrando esse capítulo 8, quando ele fala da mediunidade, dos efeitos intelectuais, falando acerca da passividade mediúnica. E aí ele muda um pouquinho, porque quase sempre a gente acha que o médium passivo é aquele que é fantoche na mão dos espíritos. Não. Médium passivo é aquele que se afinou, quer dizer, para o bem, né, na mediunidade com Jesus. É aquele que se afinou com os propósitos do bem.
na verdade, só para o bem, só para o que é nobre, só para o que é construtivo, ele empresta, ele oferece as suas forças mediúnicas. É a passividade construtiva que todos nós estamos buscando, estamos procurando desenvolver e oferecer, né? Ser um bom instrumento nas mãos dos benfeitores espirituais. Esta é a grande proposta, é o grande objetivo do desenvolvimento da mediunidade pelos padrões seguros, luminosos do Evangelho de Jesus. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.